Bom dia, bem-vindos mais um Santos News. Meu nome é Evelyn Santos. Eu me chamo Eduarda Santos e hoje a gente está aqui para falar sobre as forças intermoleculares. Nós já sabemos que a única gota existe bilhões e bilhões de moléculas de água. Mas você já se perguntou por que essas moléculas simplesmente se espalham instantaneamente? Bem, a única molécula de água é formada pelo átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Esses 3 átomos são unidos por meio de uma ligação covalente. Observe que a ligação covalente é um tipo de ligação que ocorre entre átomos. Nas integrações intermoleculares, consiste nas interações que ocorrem entre diferentes moléculas. Essa interação são os responsáveis pela existência de quantidade macroscópicas das substâncias moleculares, e a intensidade dessa integração vai determinar a temperatura de ebulição de uma substância. É importante ressaltar que quando uma determinada substância muda de estado físico, que ocorre é o rompimento das interações intermoleculares e não das ligações entre os átomos. Isso se deve ao fato que a interação entre os átomos são muito fortes comparada com as interações intermoleculares. As forças que promovem as interações intermoleculares dão da natureza elétrica e dependem, portanto, da polaridade das moléculas envolvidas. Existem 3 tipos de interações intermoleculares, que são elas: as interações de polo, as ligações de hidrogênio e as interações de polo instantâneo e de polo reduzido. A interação de polo, nós já sabemos que as moléculas polares não apresentam distribuição uniforme de cargas elétricas, devido à diferença de eletronegatividade entre seus átomos. Temos então que em uma molécula polar existem regiões de densidade de carga negativa e regiões com densidade de cargas positivas. Considerando, por exemplo, a HCl, utilizando a tabela periódica, nós podemos ver o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Sendo assim, há uma concentração de densidade de carga negativa do átomo de cloro e uma densidade de carga positiva no átomo de hidrogênio. Nessa distribuição assimétrica de cargas, permitem que uma molécula seja atraída por outra molécula, e assim o polo negativo de uma molécula é atraído por o polo positivo de outra. De forma resumida, podemos dizer que as interações de polo ocorrem entre moléculas polares, e quanto mais forma a polaridade, maior a intensidade da interação de polo. Número 2. A ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio nada mais é que um caso especial de polo. No caso da ligação de hidrogênio, a interação de polo é especialmente intensa, pois as moléculas envolvidas na ligação de hidrogênio dão altamente polares. Na ligação de hidrogênio, o polo positivo é sempre um átomo de hidrogênio e o polo negativo consiste em um átomo muito eletronegativo, tais como elementos flúor, oxigênio ou nitrogênio. Esse grupo de elementos é conhecido como grupo FUN. A água é um exemplo de substância que realiza a ligação de hidrogênio. Observe que nessa apresentação, o átomo de hidrogênio de uma molécula apresenta o átomo de oxigênio da outra molécula, o que caracteriza uma ligação de hidrogênio de maneira resumida. Podemos dizer que as ligações de hidrogênio ocorrem quando uma molécula possui um hidrogênio ligado a um átomo de flúor. O oxigênio ou nitrogênio. Número 3. Interação de polo induzido. As interações de polo induzido ocorrem entre as moléculas apolares, como por exemplo as moléculas de hidrogênio, nitrogênio e oxigênio.
Nas moléculas apolares, a eletrônica é igualmente distribuída entre os átomos, mas nós sabemos também que os elétrons estão sempre em constante movimento, e em certo momento, essa nuvem pode torcer uma destruição instantânea, ocasionando a formação de um dipólio, que é conhecido como dipólio instantâneo, e esse dipólio induz a formação do dipólio em uma outra molécula, que é chamado de dipólio induzido. Esse tipo de interação é bem mais fraca do que a interação do tipo dipólio-dipólio e é de hidrogênio. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Para mais informações, se inscreve aí no canal. Deixa o like. Tchau. Tchau. Ela só vem realizar comigo. Baby, hoje tem mais.